O movimento popular que entrou para a história do Brasil como o único caso em que grupos das classes mais pobres tomaram o poder de uma região do país. Vamos falar um pouco sobre essa história? Então clique em curtir, se inscreva aí se você gosta do nosso trabalho, se o nosso trabalho tem sido útil para você, considere a possibilidade de nos apoiar através do Pix. Eu vou deixar a minha chave aqui na descrição e vamos embora para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a cabanagem, uma revolta que aconteceu entre 1835 até 1840 na então província do Grão-Pará, durante a regência da época imperial. A cabanagem se alia a uma série de outros movimentos como Balaiada Sabinada, Confederação do Equador e a Guerra dos Farrapos, porque ela explicitava um problema que já começou a surgir logo após a independência do Brasil, até os dias atuais ainda ocorre, que são conflitos entre as unidades federativas e o governo federal. Nos tempos de hoje a gente vê isso de forma bastante clara, como por exemplo nos atritos entre presidência da República e governadores de estados, formação de orçamento, etc. Ou seja, conflitos entre unidades federativas e a União são comuns, e essas revoltas que eu citei, elas justamente fazem parte do princípio desse tipo de situação política que é tão comum no Brasil. Só que nesse caso, nessas revoltas da época imperial, a gente fala mais especificamente sobre conflitos armados. A cabanagem nasceu de um movimento popular, tendo como principal motor justamente as classes mais pobres, sendo majoritariamente composta por negros, índios e mestiços. O nome da revolta, cabanagem, vem justamente de cabanos, que era a denominação dada para essas pessoas das classes mais baixas que moravam em palafitas, né, que moravam em residências de baixa qualidade e eram chamados por isso de cabanos. A situação dessa população era bastante precária na região do Grão-Pará e também havia toda uma problemática de relação dessa região com o governo federal, cuja capital na época era na cidade do Rio de Janeiro. A província do Grão-Pará era bem mais ampla do que o Pará atualmente. Ela englobava a Amazônia, Tocantins, Amapá, era uma região muito mais extensa do que a gente conhece atualmente. E também era uma região bem mais distante do núcleo do poder do país. Então havia uma forte sensação de não pertencimento, de distanciamento do núcleo do poder do país. E isso fez com que surgisse a ideia de que pudesse haver uma separação, uma independência, a formação de um novo Estado. Essa revolta estourou em 7 de janeiro de 1835 e começou de uma forma que a gente poderia chamar de bastante frenética. Os cabanos invadiram de madrugada a residência do presidente da província do Grão-Pará, Diego Lobo de Souza, que era um indicado da regência, não era uma figura eleita popularmente. Então eles invadiram a sede do governo e mataram o presidente da província e aclamaram para esse cargo o Félix Malcher, que era uma das lideranças do movimento. Ou seja, você teve então um grupo que invadiu e matou o presidente, que foi apontado pelo governo federal, e colocou no seu lugar um membro da cabanagem. Félix Malcher não foi muito popular como presidente da província. Ele começou a demonstrar um interesse de se aproximar do governo no Rio de Janeiro, enquanto o interesse era justamente de se afastar, e ele também tentou desmobilizar o grupo dos cabanos. Ele queria tirar a arma, acabar com aquele grupo de revoltosos. Isso fez com que o seu governo durasse apenas um mês e meio. Em fevereiro de 1835, novamente, os cabanos invadiram o palácio, que era a sede do poder,
mataram o Maucher e colocaram em seu lugar o Francisco Vinagre, que era uma outra liderança também do movimento. O Francisco Vinagre teve um período um pouco mais tranquilo, digamos assim, de poder. Ele ficou até agosto de 1835. Ele teve também uma tentativa de reaproximação com o governo do Rio de Janeiro, mas dessa vez não era algo tão subserviente, não era algo tão que iria contra os interesses dos revoltosos. Ele queria fazer uma espécie de transição, contanto que houvesse uma maior participação, maiores direitos, maior reconhecimento do Grão-Pará no todo. Acontece que em agosto de 1835, tropas federais prenderam o Francisco Vinagre. Isso fez com que seu irmão Antônio Vinagre invadisse junto aos cabanos a cidade de Belém para soltar Francisco Vinagre. Eles conseguiram soltar o Francisco Vinagre e colocaram agora no poder Eduardo Angelim, que era também um outro líder do movimento. E o Antônio Vinagre, durante essa invasão a Belém, acabou morrendo nos conflitos contra as tropas federais. Então, em agosto de 1835, Eduardo Angelim se tornou o terceiro presidente do Grão-Pará, vindo dos cabanos, e ele dessa vez tentou um governo que fosse um pouco mais próximo justamente às classes mais baixas. Ele queria justamente atender aos anseios dessa classe negra, dessa classe mestiça, dessa classe indígena que se revoltou. Mas ele acabou tendo muitos conflitos justamente com a elite local. E durante seu período na presidência do Grão-Pará, começou justamente na corte no Rio de Janeiro uma mobilização para acabar de vez com esse movimento. Em abril de 1836, tropas federais chegaram até a cidade de Belém e começou um forte combate entre os cabanos e as forças federais. Essas forças federais venceram, conseguiram expulsar os cabanos dali. Eduardo Angelim fugiu e veio a ser preso em agosto de 1836. E, dessa forma, esse período de controle dos cabanos no governo da província do Grão-Pará acabou. Então a gente tem um período aí de 1 ano e 4 meses em que os cabanos tiveram o poder de fato sobre o Grão-Pará, desde janeiro de 1835 até abril de 1836. Os cabanos que fugiram de Belém acabaram se espalhando por todo o interior do Grão-Pará, foram para regiões do Amazonas, para pequenas cidades, e as tropas também foram atrás para terminar com esse movimento sedicioso. Os conflitos duraram mais 4 anos e só foi encerrada de fato a cabanagem no ano de 1840, quando todo o movimento foi considerado desmantelado. No total, o saldo de mortos foi de 30.000 pessoas, o que faz com que a cabanagem seja um dos movimentos sediciosos mais sangrentos da história do Brasil. Esse movimento também teve uma forte importância para apressar o processo de maioridade do Dom Pedro II, porque o Brasil estava justamente precisando que houvesse um reforço nesse poder de coalizão, nesse governo federal legítimo, e não apenas através dos regentes que estavam ali no poder. Assim a gente tem o término do único movimento que foi popular no Brasil, que veio das classes baixas, que foi composto por negros, por índios, por mestiços, por pessoas que vinham de condições miseráveis e conseguiram tomar o poder à força para si. É um caso bastante singular, porque, no geral, todos os outros movimentos que você teve no Brasil, como a Guerra dos Farrapos, ou então a Sabinada, todos foram alavancados pelas elites locais. E nesse caso, a gente fala sobre um movimento que foi justamente pela parte de baixo da pirâmide. Foi justamente a classe mais pobre que se levantou, derrubou o governo existente e tomou para si. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.